Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica do Direito e o assunto de hoje é a ESA, Escola Superior de Advocacia, aqui nos estúdios, representando a mesma, a sua diretora, a doutora Amanda Câmara. Vamos tratar de assuntos dos cursos, palestras que essa tão importante instituição está ofertando aos nobres colegas advogados. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. Essa semana nós temos aqui a alegria de ter nos estúdios a doutora Amanda Câmara, ela que é, além de advogada, é professora universitária da UFESA, da Uninasal, e está agora prestando serviço à ESA, Escola Superior da Advocacia, como diretora-geral de tão importante instituição. Doutora Amanda, seja bem-vinda ao programa Dinâmica do Direito. Olá, muito obrigada pelo convite inicialmente. Eu saúdo a todos que estão em casa assistindo o programa e é uma imensa alegria poder estar aqui hoje falando um pouquinho sobre o trabalho da Escola Superior da Advocacia da OAB do Rio Grande do Norte. Doutora, falar de conhecimento, falar de qualificação profissional é imprescindível para todas as áreas do conhecimento e a advocacia não é diferente. Nas outras áreas, por exemplo, na magistratura nós temos a SMARN, no Ministério Público nós temos, salvo engano, a FENSP, que prestam serviço a qualificar esses profissionais. Eu quero que a senhora fale um pouquinho da ESA agora, nesse primeiro bloco, e a importância de ter uma instituição a favor da advocacia. Bom, assim como as escolas dos tribunais e do Ministério Público, a ESA, ela existe para que ela possa qualificar o advogado, de modo que pensamos que todos os cursos que são ofertados pela Escola da Advocacia, eles precisam, primeiro, existir e, segundo, o advogado também precisa participar. O direito é uma área que, infelizmente ou felizmente, você não vai deixar de estudar nunca. E isso é uma coisa imprescindível para que nós, enquanto Escola Superior da Advocacia, possamos oferecer cursos de capacitação, cursos de curta e média duração, webinar. Então, todas essas formas são meios e mecanismos de sempre capacitar o advogado aqui no estado do Rio Grande do Norte. E, primeiro, eu também queria aproveitar e dizer que é um grande desafio conseguir trazer uma gama de cursos e que a gente precisa saber o que o advogado quer e o que o advogado precisa também saber para se capacitar. Seja no início da profissão, para o jovem advogado, ou para quem já está advogando há mais tempo, conseguir se atualizar. Então, o desafio é duplo. Nós temos várias vertentes do direito, inclusive novas, né? Então, a ESA ela tem esse desafio realmente de capacitar e trazer ao advogado, assim como as outras escolas existentes, em cada uma das suas carreiras jurídicas, a melhor capacitação, no caso, para a advocacia potiguar. Doutora, mas como é que foi que a ESA iniciou as suas atividades? Assim, foi um projeto de outras gestões passadas, evidentemente. Foram gestões muito passadas. Inclusive, eu nem era nascida quando a ESA começou a ser pensada, né, pelo advogado José de Ribamar de Aguiar, que ele foi designado para iniciar os estudos do que poderia ser uma escola da advocacia aqui no estado. Em seguida, na administração de Carlos Roberto de Miranda Gomes, a escola ela começou a ser estruturada. Porém, no ano de 1991, pela Resolução 003, na gestão de Odúlio Botelho,
a ESA foi regulamentada. E, posteriormente, né, as gestões da OAB passaram a investir na escola e a escola passou a funcionar e passou a existir também, né? Então, tem um bom tempo que a Escola Superior da Advocacia ela foi realmente instituída, né? E hoje, fazer parte dela, enquanto professora, enquanto advogada, é uma honra imensa e um trabalho muito árduo, mas que está dando certo. Doutora Amanda, até onde eu sei, a senhora já tem um serviço prestado na ordem em gestões passadas. Mas como foi, assim, receber o convite de tão importante missão de estar à frente da ESA? Primeiro, eu lembro que eu disse, mas que desafio, né? E eu digo que desafios são bons. E eu vou aceitar, né? Eu vou aceitar e eu vou montar uma diretoria, montei junto com o presidente Aldo, e eu fiz, vamos mudar a cara da ESA, né? Vamos fazer a ESA funcionar, a ESA chegar ao interior, a gente conseguir oferecer o curso que o advogado tem na capital para o advogado do interior, obviamente não todos, porque a gente não consegue ter uma estrutura de logística, mas o máximo que a gente conseguir chegar e a gente conseguir oferecer para todo mundo, porque todos os advogados precisam de capacitação e de atualização também. Qual foi o perfil da equipe da senhora? E eles estão motivados? Como é que está? A equipe ela é extremamente dinâmica, né? Estamos, sim, muito motivados, porque andamos recebendo um feedback muito positivo. Então, cada feedback positivo que nós recebemos é um gás para que a gente possa trabalhar e oferecer o melhor para vocês, né? Eu delego muitas funções, né? Porque, enfim, eu não tenho como dar conta sozinha de uma escola. E está dando muito certo. Ainda tem muitos projetos que eu, infelizmente, ainda não posso contar, mas que são coisas muito boas que estão vindo para agregar mais ainda a escola e qualificar mais ainda todos os profissionais, de modo que a gente consiga diminuir a distância entre a seccional em Natal e as subseções do interior. Doutora, uma das suas falas, a senhora falou de interiorizar, de trazer os cursos para aqui as demais subseccionais. E essa questão aí das aulas online, ou a facilitação, eu sei que a pandemia teve muitos problemas econômicos, sanitários, mas esse facilitador, doutor, essa nova visão de aulas online, de certa maneira agregou para que a ESA esteja hoje nesse patamar de projetos? Nessa nova diretoria, com toda a certeza, né? Um exemplo disso é a grande procura por um curso que vai acontecer agora, dia 29 de março, que é um curso de Visual Law. E quando nós lançamos esse curso em Natal, a procura dos advogados do interior para a realização deste curso ou para que a gente enviasse esse curso para as subseções foi enorme. Então, ao invés de enviarmos para cada subseção, nós passamos a apresentar a modalidade híbrida, de modo que, ao realizar a inscrição do curso, o advogado ele vai poder assistir de onde ele estiver, né? Nós reservamos apenas as vagas para as subseções, para que depois para evitar que se falem, mas você privilegiou uma subseção, ou então, a subseção de Mossoró inteira se inscreveu e a minha não. Então, para evitar, né, esse tipo de problema, a gente dividiu a quantidade de vagas por subseções, mas cada um vai receber o link de acesso e vai poder assistir de onde quiser. Doutora, assim, uma rápida olhada no site da OAB, os cursos são vários. Eu listei no mínimo 3. Além do Visual Law que a senhora falou, eu vi uma capacitação em PJE e um curso eleitoral que no próximo bloco nós vamos definir cada um. Mas nesse aspecto, para se inscrever nesses cursos, paga, é gratuito? Como é que funciona? Alguns cursos são oferecidos de forma gratuita e outros são oferecidos de forma paga, mas a grande maioria por serem cursos mais rápidos em valores simbólicos.
apenas os cursos que são de capacitação mais longos, exceto o PJE, a gente precisa cobrar, até porque nós precisamos valorizar a figura do professor também. Aí, no caso, doutora, faz tudo pelo site da própria OAB? Sim, no site www.oabrn.org.br, basta clicar na aba Cursos e Palestras. Lá vocês terão todas as opções de cursos disponíveis, que, por sinal, a programação de abril está chegando daqui a pouco. Muito bem, estamos conversando aqui com a doutora Amanda Câmara, ela que recebeu a incumbência, o desafio de estar à frente da ESA, Escola Superior de Advocacia. Então, no próximo bloco, doutora, vamos definir um pouquinho cada um desses cursos e próximos também projetos para o ano de 2022. Então, sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. Hoje estamos aqui com a honra de ter nos estúdios a doutora Amanda Câmara. Falamos sobre a ESA, Escola Superior da Advocacia. Falamos sobre o desafio que ela teve, montar a equipe motivada para todo esse triênio trabalhar em favor da qualificação da advocacia aqui no Rio Grande do Norte. Doutora Amanda, eu queria que nesse bloco a senhora definisse de início essas colunas de cursos que vocês estão ofertando no site da UAB. O que seria, inicialmente, o curso de Visual Law? O curso de Visual Law é uma das formas, hoje, que o advogado mais precisa se atualizar. As justiças, principalmente o TRT e a Justiça Federal, elas já passaram a utilizar o Visual Law como um dos elementos de suas decisões ou de análise das próprias petições dos advogados. Então, mas o que é isso, né? O nome é algo, né, que gera uma dúvida. São formas de utilização de elementos visuais nas peças processuais, que, segundo estudos de uma universidade norte-americana, 43% das peças judiciais que são utilizadas com imagens são mais persuasivas, né? Agora, eu deixo só fazer um adendo que recentemente eu vi uma peça de Visual Law usando memes, né? Eu vou perguntar ao professor Marco Bruno durante o curso se isso pode ou se isso não pode, né? Porque um dos memes era aquele, pode, Arnaldo? Né? Então, eu acho que o Visual Law ele tem limites, né? E nós vamos conseguir aprender dentro desse curso o que é que a gente vai poder usar e o que é que a gente não vai poder usar. Então, é uma nova forma de você conseguir, dentro da sua atuação da advocacia, mudar a sua forma de peticionamento, ou dentro do próprio escritório, no momento que está atendendo um cliente, de conseguir passar um contrato de forma mais específica ou especializada para o cliente que você está atendendo. Se é um cliente mais jovem, fazer uma linguagem mais dinâmica, colocar uma letra diferente. Se for mais idoso, uma letra maior. Então, tudo isso faz parte do Visual Law. Então, desde já eu quero convidar todos que têm interesse a participarem desse curso, que, sem sombra de dúvidas, vai auxiliar muito na sua atuação prática. Para o pessoal em casa ter uma ideia, doutora, eu sou advogado há 13 anos aproximadamente, e no início não era comum o cliente pedir a petição, pedir o número do processo. Hoje já temos uma nova dinâmica. O cliente pede o número do processo, quer acompanhar, nesse sentido, a petição inicial já seria um novo agregador para um profissional capacitado nesse curso? Com toda certeza. O Visual Law ele não é um tema novo. Há mais ou menos uns 2, 3 anos, eu comecei a ver as primeiras petições de Visual Law em São Paulo, principalmente nos escritórios que trabalham com propriedade intelectual, de colocar um sumário, de colocar como se fosse um
uma espécie de apresentação de PowerPoint, né? Coloca o nome do que vai tratar na peça, do lado coloca o número da página, colocam desenhos, esquemas. Então, isso, na hora do magistrado julgar, facilita muito, né? Eu acho que do advogado que vai contestar também, porque é um elemento facilitador, inclusive, de acesso à justiça e de entendimento do magistrado. Muito bem. Tem outro curso aqui interessante que vocês estão ofertando, que é esse webinar de direito eleitoral. Essa proposta partiu de vocês? Vocês escutaram os colegas advogados? Como foi? Essa proposta dos cursos de eleitoral para cada subseção foi algo que foi pensado enquanto diretoria e na reunião, porque esse ano é um ano eleitoral. E no passado aconteceram cursos de capacitação também em subseções. Por que não repetir? Por que não capacitar o advogado que muitas das vezes não atua na área eleitoral, mas quer uma oportunidade e não sabe por onde começar? Então, por este motivo, nós conseguimos, numa árdua missão, muito difícil mesmo, de conseguir levar o curso para todas as subseções, que é uma forma, inclusive, da escola se aproximar e diminuir essa distância que existe entre Natal e o interior, ou de se pensar que há um grande distanciamento. Não. A escola está para servir o Estado inteiro, não só os advogados da capital. Nesse ponto, doutora, vocês estão, mais uma vez, eu quero parabenizar vocês. Assim, eu atuo aqui na cidade de Mossoró e não via a OAB, a seccional, normalmente, atravessando ali, no caso, a reta Tabajara. Normalmente, a seccional parava ali. Mas vocês, com muita coragem e com muita propriedade, só destacando aqui que todos os cargos da ordem da OAB são voluntários. Voluntários. A doutora tem a sua vida como professora universitária, como advogada, mas mesmo assim serve a advocacia potiguar. Exatamente. Uma vez me perguntaram isso, mas por que você está lá? Eu fiz, porque é muito bom você saber que você está fazendo alguma coisa pela sua classe, independente de qualquer coisa. É muito bom você saber que você está agregando algo que vai diferenciar, ou que vai ajudar o advogado a se capacitar, a melhorar a sua atuação profissional. E eu acho que isso não tem preço que pague. É mais ou menos como eu sou professora, né? Como diz a professora Sola, foi maravilhosa. Ai, professora, que pena que o semestre acabou. Então, quando se oferece esse tipo de curso, a gente consegue chegar no interior, ou na própria seccional, quando a gente tem os cursos e, ao final, alguém vem elogiar, não tem preço que pague. O trabalho é voluntário, 100%, 100%, 100%, mas eu acho que o retorno, o feedback que a classe nos dá, não tem nada que possa ser mais gratificante do que isso. Doutora, se o webinar eleitoral é algo circunstancial, devido às iminências das eleições, um curso de capacitação em PJE é de suma importância para toda a vida do advogado. Exatamente. O curso de capacitação em PJE, ele foi pensado porque eu, como professora, né, eu converso muito com meus ex-alunos e pergunto o que é que vocês querem. E eles diziam PJE, PJE, PJE. Não tinha nenhum aluno que eu perguntasse que não quisesse PJE. Só um adendo, doutora, processo judicial eletrônico, exatamente. E muitos colegas que receberam a carteira da OAB comigo, que foram para outras carreiras e agora estão voltando, eu não sei mexer no sistema, né? Então, por que não levar essa capacitação continuada para todo o Estado, né? Diferente do curso eleitoral, a gente não levou tudo de uma vez. A gente está levando aos pouquinhos a capacitação continuada em PJE, mas a gente pretende levar para todas as subseções também. Não sei se vamos conseguir, mas é uma pretensão que nós temos, para que cada uma consiga ter e o advogado consiga mexer no sistema, porque às vezes parece um mundo paralelo que você abre ali o PJE e você não sabe para onde é que vai, ou o que fazer. Então, para que se evite isso, a gente tem esse curso de capacitação continuada.
Doutora, essa questão do PJE, temos que focar mais um pouquinho, que eu participo de alguns grupos de advogado do WhatsApp, vez por outra acontece o colega dizer que não está conseguindo acessar, mas o que me choca muitas vezes é que eu estou conseguindo acessar, eu estou tendo controle da situação e o colega insiste dizendo que não está tendo. Será que às vezes o colega não deve ter um pouquinho de humildade e procurar às vezes um técnico, uma pessoa mais qualificada nesse sentido, ou o advogado tem que enfrentar, doutora, todo dia matar esse leão? Todo dia mata o leão mesmo. Eu acho que é muito relativo. Pedro Brito, que é o presidente da Comissão de Tecnologia da Informação, que é o responsável pelo PJE, nos cursos deles, ele sempre fala que o advogado ele precisa entender do PJE, mas ele precisa entender um pouquinho sobre as questões de informática. Porque, às vezes, o advogado está querendo anexar algum documento e ele ultrapassa aquele limite, né? Então, o que fazer? Como proceder nesses casos, não é? Então, no curso dele, inclusive, ele traz mecanismos para quebrar PDF, para anexar vídeos, quais são os tribunais que aceitam, quais são os tribunais que não aceitam. Então, por mais que às vezes a gente precise de uma ajuda mais técnica em TI, a gente pode sim saber como é que podemos proceder em alguns desses casos, e o material dele ele traz vários direcionamentos nesse sentido. Doutora, assim, eu prezo um pouquinho pela humildade, sabe, de reconhecer. Assim, eu estava recentemente atualizando meu token, que a cada 3 anos a gente tem que fazer. Aí do meu lado tinha uma colega insistindo com o técnico, com um computador da Apple, que trabalha só em nuvem, e ela insistindo às vezes naquele aparelho, e eu tive vontade de dizer, doutora, vá na Magazine, compre um mais simples. O mais simples, eu concordo. Muitas vezes o mais simples de se trabalhar sai mais acessível, até no YouTube, ter mais vídeos e recursos. De tudo, inclusive na palestra que ele ministrou aqui em Mossoró ontem sobre o PJE do TRE, ele falou exatamente sobre essas questões do computador da Apple, né? Ele fez, cuidado com o computador que vocês compram da Apple, porque ele não vai rodar o PJE, e ele começou a explicar como era que fazia o PJE rodar no computador da Apple, né? Então, eu concordo totalmente nesse sentido, que às vezes é preciso ter um pouquinho de humildade para saber que a máquina não vai rodar, ou que a máquina vai ter problema, enfim. Muito bem, estamos aqui conversando com a doutora Amanda Câmara, ela que é diretora da ESA, Escola Superior da Advocacia, falar um pouquinho dos cursos que eles estão promovendo aqui no ano de 2022, que está em todas as subseccionais, através de aulas online e também parte delas presencial. Então, próximo bloco, doutora, vamos começar a falar um pouquinho da necessidade, na verdade, uma conscientização dos nossos colegas continuar se capacitando. Então, não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito, conversando aqui com a doutora Amanda Câmara. Ela que é presidente, diretora, na verdade, da ESA, Escola Superior da Advocacia, aqui no Rio Grande do Norte. Falamos sobre alguns dos cursos que eles estão ofertando. E agora, doutora, terceiro bloco, vamos mais à parte de conscientização. Rui Barbosa teria dito, né, que para ser advogado não era a profissão de covardes. Mas acho que não apenas a coragem. Tem que ter também, doutora, disposição de enfrentar os livros, os PDFs e de se atualizar. Não é isso, doutora? Com toda certeza. Quem não se atualiza, quem não estuda, quem não procura se capacitar, sempre vai ter alguém que vai estar fazendo isso. E sempre vai estar um passo à frente. Então, tentar escolher o curso que melhor vai ajudar a sua prática
é algo de extrema importância. E eu acho que a gente precisa implantar a cultura da capacitação, porque durante certo tempo a oferta de cursos era pequena. E hoje a gente tem uma realidade um pouco diferente. Então, tentamos abranger diversas áreas, de modo que o advogado pudesse escolher a que melhor, né, lhe agrega valor, lhe agrega conhecimento e se atualizar. A gente tem uma prerrogativa, inclusive, é um pedido do presidente Aldo, da gente trazer a prática para a escola. Então, além de todo o conteúdo dos cursos, atrelar isso à vida prática. Porque é o que muitas das vezes, ou melhor, na maioria das vezes, o advogado quer. Como é que eu vou trabalhar, por exemplo, com condomínio na prática? Como é que eu vou trabalhar com direito eleitoral na prática? O que é o visual law e como isso agrega na minha vida prática? Então, como é que eu vou fazer o advogar na advocacia extrajudicial sem precisar ir para um litígio, mas na prática? Então, trazer sempre questões teóricas, mas com aplicabilidade prática é o nosso principal objetivo. Principal objetivo. Mas, para isso, o advogado ele precisa querer se qualificar e se dispor a assistir e a participar os cursos que nós estamos oferecendo. Senão, nosso trabalho fica totalmente sem sentido. Se a gente não tiver o público da advocacia que queira nos prestigiar e que queira se qualificar, e que queira se qualificar, e que queira se atualizar. Doutora Amanda, vocês têm alguma proposta no sentido de pós-graduação, nem que seja com convênio com algumas outras instituições? Nós estamos analisando todas as possibilidades que nos foram entregues, seja de convênio, como a gente teve e estamos em reanálise de contratos, seja de parcerias com universidades, né? Então, eu só posso dizer assim, aguardem um pouquinho. Eu entendo. Doutora, essa questão da qualificação é muito interessante, porque nós vemos que, às vezes, uma situação tão simples, por exemplo, um domínio de um idioma, ser bilíngue, por exemplo, já faz toda a diferença. Eu tenho um colega meu de Sergipe, que pelo fato dele ter aprendido mandarim, está muito bem atualmente. Ele está muito bem, porque pegou algumas empresas chinesas e está muito bem. Vocês têm alguma proposta nesse sentido, doutora, não sei se o mandarim especificamente, mas um inglês, talvez? Confesso que nunca pensamos a respeito, mas podemos pautar nas próximas reuniões de diretoria. Eu concordo com essa questão dessa língua estrangeira, ela ser um diferencial. Eu vou dar um exemplo de escritórios de São Paulo. Sempre que tem seleções, eles pedem que você fale pelo menos o inglês. Eu digo isso porque eu tenho o LinkedIn e chega vários, assim, escritório procurando. E quando eu vou olhar por curiosidade, né, sempre tem falar inglês ou falar inglês e espanhol. Confesso que nós nunca pensamos a respeito disso, mas posso pautar nas próximas reuniões. Vai que dá certo. Doutora, assim, com muita tristeza, infelizmente agora, eu percebo que vocês têm uma boa vontade, vocês têm mas como é que está sendo o engajamento? Você percebe nas inscrições esse retorno de vocês, no caso dos colegas que estão se agregando? Porque às vezes vocês têm todo um trabalho de arregimentar professores, tem que muitas vezes se deslocar, a senhora daqui a pouco vai para Pau dos Ferros. E como é que está sendo esse retorno da advocacia? Assim? Na maioria dos cursos que estamos oferecendo, na seccional, a maioria estão esgotando. Ah, ótimo. Né? Então, isso deixa a gente muito feliz. E nas subseções do interior, alguns esgotaram, né, desse curso de eleitoral. Outras, a procura foi muito grande.
e algumas outras por serem talvez menores, nem tanto, mas a gente sempre consegue encontrar algum plano B. Mas esse esgotamento de vagas dos cursos, PJE esgotou, Prática Advocatícia esgotou, Advocacia Eleitoral em Natal esgotou, em Goianinha esgotou, enfim, vários esgotaram, nos faz perceber que o advogado ele estava carente de cursos, né? Eles estavam sedentos também em aprender, em se qualificar, sem falar que a gente ficou muito tempo, né, parado, entre aspas, ou em casa, por causa das questões da pandemia, e o retorno desses cursos, principalmente de forma presencial, está realmente fazendo com que o advogado se interesse, que o advogado vá. Inclusive, geralmente, quem vai para um acaba indo para outro, que eu sempre que eu posso estar presente, eu vejo, conheço os colegas, alguns mandam mensagem tirando dúvidas sobre do que vai tratar o curso, principalmente esse de Visual Law, que é algo muito novo, né? Sobre o que é isso, né? Então, os cursos geram interesse, os cursos geram curiosidade, e tem gente que diz assim, vou fazer todos, porque fazia muito tempo que eu não fazia um curso, então vou fazer todos. Então, isso nos motiva a continuar preparando e trazendo os cursos para capacitar todos vocês. Você já tem assim um perfil dos colegas que estão indo, assim, mais jovens, mais adultos, assim, mais experientes? Vocês têm algum perfil nesse sentido? Temos. A cada fim de curso, a gente faz uma pesquisa para a gente saber o perfil dos participantes dos cursos. E aí eu vou lhe dizer que depende. Os cursos de prática da advocacia, a maioria são estudantes que estão se formando ou jovens advogados. A grande maioria. Mas o curso de eleitoral que aconteceu em Natal, por exemplo, a maciça maioria já era de advogados que já atuavam há mais tempo. Então, a gente percebe que realmente a preocupação que nós tínhamos de demanda, seja para o jovem advogado, ou seja para o advogado mais experiente, né? A gente consegue chegar em ambos, porque e a gente acaba observando que todo mundo precisa da qualificação, seja jovem, né, que precisa de uma qualificação maior porque está começando e às vezes não sabe por onde começar, seja porque quem já está atuando há muito tempo e quer se atualizar e quer saber quais são as novidades, por exemplo, no curso eleitoral, as questões de propaganda eleitoral, com a LGPD que mudou, as leis que foram modificadas na área eleitoral para valer a partir da eleição desse ano. Então, se você ainda não participou do curso eleitoral, eu não sei se ainda vai dar tempo, né? Mas participe e se atualize. Não só de eleitoral, mas de todos que a gente vem oferecer. Eu fico feliz em saber disso, que os mais experientes, os mais velhos estão se engajando. A maioria deles, assim, existe essa falsa humildade, uma certa arrogância de ser dono da verdade ou do conhecimento, doutora. Para minha tristeza, assim, eu já peguei, saindo um pouquinho da seara eleitoral, mas na área civil. Um colega perdeu a causa para mim, porque ele não soube diferenciar emissão de posse de reintegração de posse. Entrou, no caso, com a medida errada, por mais que o juiz de primeiro grau deu causa para ele, quando chegou no tribunal, não venceu ou não convenceu. Realmente era uma emissão de posse. Doutora, percebe-se que os mais experientes, nessa falsa arrogância, podem trazer prejuízo para si e para os clientes. Exatamente. Então, mais um motivo da importância da capacitação e atualização profissional. Muito bem, estamos conversando aqui com a doutora Amanda Câmara, ela que é diretora da ESA, Escola Superior da Advocacia. Vamos para o último bloco, falar um pouquinho, doutora, eu acredito, sobre metas, projetos ainda para o ano de 2022. Não sai daí, voltamos já.
Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito, aqui com a doutora Amanda Câmara, que nos ajudou aqui a entender o que é a ESA, Escola Superior da Advocacia. Falamos, doutora, sobre os cursos que vocês estão implementando, de suma importância. Eu nunca vi uma ESA tão atuante, com todo respeito às gestões passadas. Eu nunca vi uma gestão e uma tão profundidade dos temas e também o número de cursos. Vocês estão de parabéns, mas 2022 ainda está apenas começando. Quais são os projetos? Ainda tem mais alguns planos? Em agosto tem o mês do advogado. Já estamos pensando, inclusive. Bom, as metas para 2022, nós já temos uma programação pronta, pelo menos para os 6 primeiros meses de cursos oferecidos para Natal e para o interior. Temos muitos projetos que estão para sair, mas eu não quero dar nenhum spoiler. Não quero dar nenhum spoiler, mas assim, eu quero que vocês esperem o melhor da ESA, no sentido de trazer profissionais qualificados do Brasil para qualificar os advogados, eventos, cursos, o melhor que nós pudermos oferecer para todos, né? Como está para sair, eu vou só saltar um pouquinho do que vem agora em abril, né? Curso de prática advocatícia, advocacia imobiliária e condominial. Ai, meu Deus, deixa eu ver se eu esqueci mais algum. Tem alguns outros, mas me fugiram. Calculadora do TJ, que é importantíssimo, porque alguns juízes eles estão exigindo que os cálculos sejam feitos diretamente pela calculadora, né? Então, inclusive, a promessa de campanha fazer esse curso. Então, agora, no início de abril, a programação deve estar saindo pelos próximos dias em relação à oferta desses cursos. Teremos um webinar também em abril e colóquios, sempre para a gente atualizar o advogado. E aguardem, né? Renomados nomes também virão. Tem um pouquinho de paciência, né? A gente assumiu, estamos organizando a casa. Eu acho que no primeiro mês, fazendo um apanhado geral, a gente já conseguiu chegar em todas as subseções e eu acho que é um feito quase inédito, né, da escola. E esse é o nosso objetivo, né? Eu falei na última reunião do conselho de todos os desafios que nós enfrentamos para ofertar cursos, uma variedade de cursos, de tentar não repetir temas. E eu me lembro que eu disse assim, não é porque é difícil, não é porque é um desafio que nós vamos deixar de fazer. Muito pelo contrário, nós vamos continuar fazendo. O nosso intuito realmente é capacitar o advogado. Então, eu chamo você, que é advogado, que está nos assistindo, para prestigiar os cursos, para participarem dos cursos, para se qualificarem também. Então, eu aproveitei o momento e deixei esse convite a todos que estão nos assistindo nesse momento. Doutora, assim, trazer profissionais de alto gabarito realmente deve ter um custo. O custo não deve ser barato. É através de parcerias, assim, patrocínios? Como é que vocês trazem um grande nome, por exemplo? Só o caixa da ordem, ou vocês vão procurar outros meios nesse sentido? A gente está trabalhando com a questão dos custos pagos como uma forma de nós nos capitalizarmos para a gente poder conseguir trazer essas pessoas. Porém, de forma inédita, né, nunca aconteceu em outras gestões, foi liberado o Fundo Cultural, que é previsto em regimento, para as atividades dos cursos, eventos, webinar, enfim, da escola. Então, isso vai nos dar uma maior possibilidade de conseguir trazer pessoas de alto renome para a gente conseguir capacitar o advogado potiguar. E eu confesso que eu fiquei muito surpresa positivamente de ter tamanha responsabilidade, que já era grande,
que aumentou acho que 10 vezes mais agora. Mas é de sim trazer sempre o melhor, né, para toda a advocacia e fazer com que o advogado se sinta em casa, na sua casa. Que muitas das vezes há uma falsa impressão de que, ai, ali é o OAB, eu sou advogado, mas será que eu posso entrar? Pode. Você é muito bem-vindo. A OAB é a sua casa, é a casa do advogado. Então, não se acanhe, né? Vamos falar assim, não se acanhe. Se sinta em casa, se sinta bem-vindo, se sinta acolhido na ordem e participe. Participe porque nós estamos lá voluntariamente, pensando sempre no que é melhor para todos. Doutora, estamos focando aqui na advocacia, mas estudantes de direito podem participar do curso que vocês promovem? Podem. Os estudantes de direito podem participar. Inclusive, eu instigo muito meus alunos a irem, porque é uma forma deles começarem a conhecer a OAB, começarem a ver como a OAB funciona, até porque já já eles estarão formados, muito provavelmente todos advogados, né? Então, é uma forma assim deles conhecerem, é uma forma assim deles conseguirem até as horas complementares que eles precisam, né, para concluir a graduação e saírem um pouco daquele mundo, daquela visão acadêmica para algo mais prático. Porque muitas das vezes participa-se de um curso desse e o estudante ele não consegue muito bem, talvez, vislumbrar durante uma sala de aula, e aquilo abre a mente e ele pode dizer, eu quero participar disso. Né? Eu me lembro de um curso de uma palestra que eu levei sobre direito condominial, na minha turma, isso aqui é uma vivência própria, na minha turma de direitos reais, e quando acabou, eles disseram, nunca imaginei que eu podia fazer isso na minha vida. Eu acho que eu já sei até para onde é que eu vou quando eu me formar, vou advogar para condomínio. Né? Então, quando o estudante de direito ele participa de um curso como esse, ele pode ter uma percepção que talvez ele não tivesse dentro de uma sala de aula. Então, é uma excelente oportunidade também para quem quer conhecer alguma área que tem curiosidade, ou que talvez nunca imaginasse que ela existisse. Então, os estudantes de direito também podem participar. Excelente, doutora, as informações que a senhora está nos dando e ver a paixão com a senhora fala desses temas. Me dá vontade de voltar e ser seu aluno, nem que seja nos cursos que a senhora vai promover, sem dúvida. Já direcionando, doutora, as considerações finais. A OAB, saindo do fórum, das audiências, ou mesmo de todas as cerimônias, as pompas, ela se aproximar do advogado na forma de estudos, na forma de qualificação, devolve, sem dúvida, à sociedade profissionais que vão poder defendê-la, poder assegurar os seus direitos de maneira com mais propriedade. Eu acho que isso que estava faltando, eu não sei se era pessoas com a sua índole, a sua paixão, não sei se era isso que estava faltando na ordem, mas desde já, eu falo não posso falar em nome dos colegas, mas em meu nome, em nome da minha esposa, que também é advogada, meu escritório, eu me sinto representado agora por Vossas Excelências, no sentido de querer buscar, de querer melhorar, de querer ser um profissional melhor. E eu agradeço desde já a Vossa Excelência, já por ter assumido e por ter enfrentado, por estar se doando nessa missão. Fico até emocionada com as palavras. Muito obrigada. Aí você me deixou sem palavras agora no final. Eu espero muito conseguir satisfazer durante todo esse triênio, tanto esse feedback que me foi repassado, quanto dos outros que eu já venho recebendo. Isso torna a minha missão mais difícil ainda, porque vamos precisar manter esse padrão durante os 3 anos, porque a gente já começou com um padrão alto. É uma régua muito alta que vocês colocaram. Exatamente. Mas eu espero e acredito em vocês. Mas a equipe ela tá muito motivada a fazer com que isso realmente continue.
Eu fico muito feliz em saber que você e sua esposa, todo o seu escritório consegue se sentir representado a partir disso. Esse é o nosso intuito, essa é a nossa missão. Senão eu não teria assumido de forma alguma a diretoria geral da escola. E eu não consigo assumir uma coisa para fazer mal feito, ou não fazer, ou ficarem falando, ai, Amanda não faz, né? Quem me conhece sabe que eu não sou assim. E a equipe que está comigo, ela tem o mesmo pensamento, graças a Deus, né? E então, espero que a gente consiga manter esse padrão, que a pandemia realmente se segure como ela está, para que a gente consiga continuar trazendo e ofertando e oferecendo os cursos de forma presencial, Natal e interior, ou online, de forma híbrida para os palestrantes ou professores que a gente não consiga trazer diretamente para cá. No mais, eu quero muito agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre a Escola Superior da Advocacia no dia de hoje. Muitíssimo obrigada pelo convite. Para mim é uma honra imensa. Eu amo falar sobre a escola. Eu adoro falar, vocês devem ter percebido um pouquinho, né? E desde já quero deixar todo o meu agradecimento por esse honroso convite de estar aqui no dia de hoje. Doutora, bem rapidinho, até o dia 29 de março vai ter alguns cursos em abertos ainda no sistema? Sim, até dia 29 de março nós temos o curso de Advocacia Eleitoral em Pau dos Ferros, aliás, Alto Oeste agora, né, mas que acontece na cidade de Pau dos Ferros, a Sul, e o curso de Visual Law, que ele vai ocorrer na cidade de Natal, mas com transmissão simultânea para todas as subseções, como eu falei no início da entrevista, vagas limitadas, então corra para fazer a sua inscrição logo, para que você não perca a sua vaga, limitadas por subseções, para que a gente consiga chegar em todas elas, mas você não precisa se dirigir à subseção para assistir o curso. Se você se inscreveu, você vai receber um link e você vai conseguir assistir de onde você estiver. A divisão das subseções foi só para que a gente pudesse privilegiar todas e todos pudessem participar. Muito bem, estamos aqui com a doutora Amanda Câmara. Eu não conheci a senhora pessoalmente, mas me sinto aqui, doutora, toda a equipe aqui do nosso estúdio, em nome de toda a equipe, em nome do pessoal de casa, estudantes de direitos, profissionais, os advogados, o meu muito obrigado. A senhora, a sua rotina não é fácil, além de advogada, professora universitária e agora assumiu a ESA. Reitero aqui os meus agradecimentos. Fica aqui os convites para os cursos que vocês estão promovendo. Esse foi, no caso, o programa de hoje sobre a ESA, a Escola Superior de Advocacia, que, diante da gestão da doutora Amanda Câmara e sua nobre equipe, está promovendo diversos cursos de qualificação aos profissionais potiguares. Então, permaneça com os cultos, os eventos, e que Deus abençoe a todos.